esqueci que antes de ter um módulo muito grande, antes de cada avaliação, a gente faz uma revisão do conteúdo para que vocês não fiquem perdidos. Então, a nossa avaliação vai ser semana que vem. Tá? Então, nós vamos fazer essa revisão antes. E aí, semana que vem, a gente faz a nossa avaliação. Tá? Prestem bastante atenção a todos os assuntos de hoje. Se vocês tiverem dúvidas, é só ir perguntando, tá bom? Bom, então... Então, assim, uma das coisas que eu mais respondo é quando a gente vai voltar, né? Então, a escola já fez os procedimentos, todos os protocolos, conforme foi pedido, e agora nós estamos apenas aguardando aí o próximo, acho que é dia 29 agora, sai a próxima regulamentação, a próxima estrutura aí para ver, né, quando que a gente pode retornar, tá? Então, agora depende única e exclusivamente do Estado, que o Estado vai falar para nós sabermos quando a gente pode voltar, tá? Bom, galera, outra coisa, em relação às aulas online, né? Nós ficamos aí um módulo inteiro online com vocês, bastante aula, e eu sei que muitos de vocês não têm o computador ou não têm acesso ao computador para rodar o programa. Então, o que é o intuito desse módulo, principalmente? Quando a gente tem um módulo que é inteiro online, mesmo sabendo das dificuldades de cada um, a intenção principal é que vocês tenham os conceitos. Então, que vocês aprendam os conceitos. Então, vocês aprendendo os conceitos, o que quer dizer cada uma das coisas, né? O que faz as ferramentas e o sentido da ferramenta, principalmente, já está ótimo, tá? A questão dos exercícios, os trabalhos que nós tivemos nos exercícios. Então, cada vez que você faz um trabalho, né, e você vai, ou você repete um trabalho, principalmente, né? A gente repetiu bastante, vários dos nossos trabalhos foram feitos mais de uma vez. E a repetição, principalmente na área gráfica e na área de criação, ela é o que vai tornar vocês cada vez melhores. Então, já falei isso para vocês, quanto mais vezes, por exemplo, você tem que fazer um cartão. Quanto mais vezes você fizer o cartão, melhor ele vai ficar. Então, você tem que ter isso em mente também. De primeira, não vai sair uma coisa fantástica. Não na primeira vez, mas conforme você vai fazendo, você vai adquirindo mais confiança e você vai ficando melhor. Outra coisa com relação aos exercícios é principalmente auxiliar vocês nas notas, né? Então, a nota não vai ser só a avaliação da próxima aula. Notas são esses exercícios diários e hoje, por ser o exercício de revisão, os exercícios, né, serem de revisão, eles vão valer mais ainda, tá? Então, vocês hoje, os exercícios de hoje, eles valem mais do que nós já tivemos, mas é lógico, todos têm a sua estrutura, todos têm o seu valor. Bom, então esse livro, nós falamos sobre o software Adobe Illustrator, né? E o que ele faz? Ele é um software de edição vetorial, edição de imagens vetoriais, ele é usado na área de criação. Então, nós vamos trabalhar com ele sempre na área de criação, tá? É claro que, por ser um software mais voltado para esta área, né, depende muito do que a pessoa gosta, né? Não é só achar que vai ser a área de criação é simples, que não é. Se eu falar para vocês que é simples, é mentira, né? Ela tem um vasto conteúdo, bastante coisa para a gente ver, e tem bastante coisa principalmente para nós conhecermos. O Illustrator ele é gigante, tá? Assim como o próximo livro, que é o Photoshop, mas o Illustrator também é grande, dá para aprender bastante coisa. Mas a aprendizagem vai muito do uso, tá bom?
Bom, continuando aí, pessoal. Então, uma das coisas que eu falei lá no começo do livro, lá nas primeiras aulas, foi qual que é a diferença entre o Photoshop e o Illustrator e saber quando vai usar cada um. Primeiro é assim, o Illustrator ele é usado para criação de uma imagem. Então, por exemplo, você vai criar uma logomarca, por exemplo. Você vai fazer uma criação. Você vai usar o Illustrator. O Illustrator é melhor para isso. Você vai editar uma imagem, você vai fazer no Photoshop. Tá? Então, essa é a diferença principal entre um e outro. Tá bom? Somente essa parte. Né? Um você vai utilizar mais para criar, o outro você vai utilizar para fazer as edições. Então, por exemplo, o que você tem que pensar? O Illustrator você vai pegar a imagem não está pronta, tá? E você vai editá-la. O Photoshop não. Photoshop você vai, desculpa, o Illustrator você vai pegar a imagem do zero, em branco, e vai criar ela. Vai editando até o fim. O Photoshop não, você vai pegar uma imagem pronta, uma imagem que não esteja legal, e vai deixar ela melhor, tá? Na verdade, o ideal seria usar os dois. Né? O ideal é você usar os dois, porque o trabalho dos dois é quase o mesmo, tá bom? Bom, galera, e outra coisa que nós discutimos bastante foi com referência ao mercado de criação. O mercado de criação, ele é muito gigante, tá? Hoje a gente trabalha com um mercado de criação muito grande, principalmente nessa área, né, na área gráfica. E aí, pessoal, o que vocês têm que ter em mente? Né? Vocês têm que ter em mente que toda vez que você vai entrar nesse mercado de edição, a gente tem que tentar, o máximo possível, ter um diferencial. Como assim? Hoje, igual eu falei pra vocês, antigamente, quando você ia fazer alguma coisa voltada à área de publicidade, você tinha que ter uma agência grande, né? Você tinha que ter softwares poderosíssimos para você poder conseguir, né, trabalhar. Hoje não tem, hoje você cria uma agência na sua casa, se você quiser. Desde que você tenha os softwares disponíveis, tá? Não há problema algum. Lá na sua casa você pode ter uma agência de criação, tá? Desde que, igual eu falei, desde que você tenha os softwares ali disponíveis, tá bom? Então, não há necessidade de você ter um espaço gigante igual tinha antigamente. Antigamente que eu falo antes do boom da internet, né, dessa explosão da internet, você ia fazendo, né, você ia trabalhando só em grandes agências. Né? Até o uso do computador não era tão simples como é hoje. Tá? Bom, e quando você fica bom no Illustrator, bom no Photoshop, no que você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar como web designer, como designer gráfico, como editor, tá? Tudo isso você pode fazer, você pode fazer sendo um profissional que conhece bem o Illustrator, tá? Você sendo um profissional que vai bem no Illustrator, você vai conseguir trabalhar em todos esses tipos de funções, tá bom? Outra coisa que nós vimos também, falamos também, foi sobre a identidade visual. Identidade visual, pessoal, dentro de uma empresa ou dentro de uma organização, é o meio pelo qual ela é reconhecida. Tá? Então, por exemplo, quando você vê, quando você vê o logo da escola, igual está aqui, ó, aqui no canto, quando você vê esse logo aqui, você sabe que isso aqui é lá da escola, lá da Microcampo. Tá? Por exemplo, quando você vê o logo da Nike, você sabe que é da Nike. Então, criar a identidade visual de uma empresa, ela requer bastante cuidado, porque tem que ter um estudo grande, principalmente no que diz respeito à estrutura da empresa mesmo, a saber se aquilo que você está criando vai de encontro
com o que a empresa pede ou com o que a empresa quer, tá? E outra coisa que se faz muito, isso aí é uma sacada legal, eu tenho até um aluno meu que faz isso hoje, ele já terminou o curso, ele faz isso, ele é muito bom em edição gráfica, e aí ele fez uma parceria com uma gráfica e ele vende o serviço dele, né? E aí quando tem a impressão, ele contrata ali a gráfica e a gráfica faz para ele, tá? Então tem hoje em dia muito isso. Por quê? Porque você não vai ter, apesar de você conseguir fazer quase tudo na sua casa, né? Você não vai ter os aparelhos ou você não vai ter as máquinas que uma gráfica exige, né? Hoje você tem que ter impressora, duplicadores, máquinas, por exemplo, se você vai fazer um banner, uma plotter, então são máquinas extremamente caras e aí demora para você ter retorno para isso. Você faz uma parceria, você tem o seu serviço ali, o que você fez de criação, e aí, baseado nisso, você vai e também faz, né, a parte, tem o seu trabalho bem feito, tá? Bom, e outra coisa que nós também é a diferença entre vetor e bitmap. O que a gente tem que entender? O vetor, que é a função de criação do Illustrator, é uma imagem que não se distorce. Então, por exemplo, você pode pegar uma imagem, criar uma bolinha lá no Illustrator, segurar ela e aumentar o tanto que você quiser, que você não vai ver distorção nenhuma. O bitmap são mapas de bits, são pontos. Basicamente são pontinhos. E esses pontinhos, tá? Conforme você vai aumentando ele vai distorcendo. Seja qual for a resolução. Você pode pegar uma imagem que tem uma resolução gigante, tá? E mesmo assim, ela se distorcer. Ela aparecer distorcida. Tá bom? Então, não importa o tamanho da imagem, tá? Mesmo ela pode se distorcer, mesmo ela sendo uma imagem com uma... Às vezes as pessoas veem aí uma imagem e falam, essa imagem ela é em 4K, por exemplo, né? 4.000 pontos, então 4 milhões de pontos. Então, acha que não vai distorcer. Se você esticar, ela vai, tá? É simples. A imagem que você tira no seu celular, ela é um mapa de bits, ela é um bitmap, tá? Então, assim, se você ficar esticando ela, você vai notar que ela vai chegar uma hora, ela vai se distorcer. Dependendo da qualidade do seu dispositivo, lá do seu aparelho, da sua câmera, né, a quantidade de megapixels que ela vai ter, ele vai distorcer com mais ou com menos facilidade, tá bom? Então, com mais ou menos rapidez, né? Então, conforme você estica nela, você vai notar que se sua câmera tiver uma qualidade maior, ela vai demorar mais. Agora, se ela não tiver, ela vai distorcer com mais facilidade, tá? Bom, e aí, como é que a gente faz para baixar o Illustrator, né? Baixar o Illustrator é muito simples, você vai entrar no site da Adobe e procurar lá, vai ter a opção Illustrator, adobe.com. Aí ele vai já para a página do Brasil, ele vai reconhecer que você está aqui e vai te dar já a opção. Aí, o Illustrator durante 7 dias, você pode usar ele gratuitamente, tá? Então, ele te dá a opção de usar o software gratuito por 7 dias e depois desses 7 dias, você vai ter que pagar uma taxa, tá? Hoje, o Illustrator ele tem uma assinatura, ele trabalha com planos de assinatura, e aí você pode, né, ter diversos planos diferentes ali. Então, esses diversos planos, se você tiver que pagar o valor máximo, se eu não me engano, está R$ 90. Se eu não me engano, aí tem desconto para estudante, desconto para professor, tem um monte de desconto ali. Você pode, algumas promoções que a Adobe faz e assim por diante, tá? Bom, e quais são os concorrentes do Illustrator, né? Quais são os softwares que trabalham com o mesmo tipo de segmento do Illustrator? O CorelDRAW, por exemplo,
Tem uma ferramenta gratuita que chama GIMP, ela também faz essa mesma opção, essa mesmo trabalho, tá? Apesar do GIMP também editar fotos, ele também tem a parte de edição vetorial. Tá? Então, tem softwares também gratuitos que você pode utilizar para segmentar o Illustrator, tá? Bom, continuando. Então, vamos para o nosso primeiro exercício, pessoal. Então, esse é o primeiro exercíciozinho de hoje, tá? Vou dar aí 10 minutinhos para vocês. Podem ir fazendo e me mandar lá no WhatsApp, por favor. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos voltar aí. Bom, vou pegar uma resposta bem curtinha aqui que já mata as três. Rebeca, lê para mim, fazendo favor. Pode ler as três, que são bem curtas. Pode ler, por favor. Ok. A primeira é que a diferença é que o Illustrator você usa para criar uma imagem e o Photoshop você usa para editar uma imagem. A 2, eles podem seguir como design gráficos. E a 3, eu entendi que identidade visual meio que a empresa é conhecida, né? Exemplo, a Adidas ela é reconhecida pelo seu símbolo. Obrigado, Rebeca. Bom, vamos lá. Então, continuando, pessoal. Então, ó, uma das dúvidas ali, gente, a diferença principal do Photoshop e Illustrator é você vai usar mais para edição e o outro você vai usar mais para criação, tá? Você pode usar os dois para qualquer tipo. A diferença é que você não vai ter as ferramentas. Então, por exemplo, eu posso criar uma imagem do zero com o Photoshop? Eu posso, mas eu não vou ter as mesmas ferramentas que o Illustrator me fornece, tá bom? A profissão que quem conhece de Illustrator pode seguir é web designer, próprio designer, desenvolvedor de sites, desenvolvedor de panfletos, cartazes, de mídias sociais e assim por diante, tá? Identidade visual é aquilo que faz que você reconheça uma empresa, por exemplo, tá bom? Bom, continuando então. Então, outra coisa que nós vimos bastante foi sobre a interface do Illustrator e as suas ferramentas, né? Então, nós falamos bastante dessas ferramentas, tá? E sua interface de trabalho. O que nós temos que lembrar? Aqui em cima vão ficar os menus, né? Então, os menus, o Illustrator trabalha nessa faixa aqui em cima. Na lateral, aqui na esquerda, vão ficar as ferramentas e na direita os painéis, né? Que são as configurações. O Illustrator, ele é, assim como todas as ferramentas da Adobe, ele é totalmente customizável, tá? Ela é total, você pode clicar, arrastar, mover elas, tá? E aí você consegue, com fazendo esse tipo de coisa, né, configurar a área de trabalho do jeito que você acha melhor, tá? Bom, vamos lá para o Illustrator, vamos criar o nosso novo arquivo de novo, né? Então, quando a gente abre aí o Illustrator, vocês vão ver, esses são alguns arquivos que eu já fiz. Então, alguns arquivos que a gente editou e quando você salva, ele vai ficar nessa área de trabalho inicial. É lógico, tem uma limitação, tá, gente? Então, tem uma limitação aí de tanto, né? Não vai ficar descendo, não. Ele vai pegar sempre os últimos, tá? Bom, vamos clicar aqui. A opção abrir. Se você clicar em abrir, é para você pegar um arquivo que tenha pronto dentro do Illustrator, você já tenha editado ele, tá? E aí você vai abrir ele. E o novo, você vai criar um arquivo do zero. Lembrando que o arquivo que você cria no Illustrator, ele vai ter a extensão AI, e essa extensão, tá? A gente vai, com essa extensão aí, ele vai ser aberto apenas no Illustrator. Depois eu vou mostrar como é que exporta um arquivo, a gente já viu, aí ele pode abrir em qualquer lugar. Mas, se você tiver a extensão do Adobe Illustrator, ele só vai abrir no Illustrator, tá? Então, bom, nessa primeira parte ele vai mostrar alguns arquivos recentes, né, que são arquivos que são tamanhos, perdão, de arquivos que nós já começamos a utilizar, que nós já utilizamos. A segunda opção são de modelos salvos, que você pode baixar na internet e deixar aqui. Arquivos para dispositivos móveis, né, hoje é muito usado. Nós temos, já falei para vocês, temos um módulo que chama marketing digital e depois tem o empreendedorismo digital. A gente trabalha muito com esses tamanhos para dispositivos móveis, né? Os dispositivos móveis nós usamos bastante, principalmente porque hoje todo mundo, né? Por só pensar aqui
na reunião de vocês quantas pessoas estão acessando pelo celular. Então, muita gente fica no celular um tempo muito grande. Então, temos que fazer imagens que tenham uma resolução que seja compatível com o celular, tá? Padrão para web é uma coisa também bacana, são padrões maiores, mas o que vocês vão aprender quando nós chegarmos lá em web? Vocês vão aprender que em web, pessoal, os tamanhos eles não podem ser tão grandes assim. E aí lá no Photoshop nós vamos conhecer uma ferramenta que chama Fatiar, e essa ferramenta nós usamos ela principalmente para cortar a imagem em vários pedaços. Ela vai ficar cortada e aí serão pequenas imagens que ele consegue carregar mais rápido. É muito interessante isso aí. Padrão para impressão é o tamanho do papel. E esses dois são novidades. Filme, tamanho quanto se você quiser fazer uma edição de filme. Lá no Premiere nós fazemos muito isso, tá? Edição por essa parte voltada para o filme, né? Você faz uma edição de uma imagem e vai jogar lá no seu vídeo. Um vídeo nada mais é do que uma quantidade de imagens rodando a uma velocidade grande. Então, é isso que é um vídeo, tá? Ele vai ser um monte de imagens. Por exemplo, um vídeo ele roda a 30 frames por segundo. Então, são 30 quadros, 30 fotos passando simultaneamente, tá? É isso que é um vídeo. E a arte e ilustração é modelo para foto, né? Quem gosta de fazer impressão para foto vai utilizar esse tipo de arquivo. Bom, mas acima de tudo você pode personalizar também. Você pode pôr o tamanho que você quiser. Eu posso pôr aqui, ó. Então, é o pré-nome do arquivo. Isso não quer dizer que você vai salvar com esse nome, tá? Se quiser um nome, é um pré-nome que você está dando. Bom, eu gosto de trabalhar com centímetros, tá? Mas você pode trabalhar com qualquer um dessas metodologias aqui, dessa base de métrica, dessas unidades de medida, tá? Vamos trabalhar com tamanho personalizado, vamos trabalhar com 20 por 20 quadrado, tá? Então, ele vai ter 20 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Orientação, se eu quero ele em pé ou ele deitado, como aqui é um quadrado, não tem problema. E as pranchetas são as quantidades de arquivos que eu vou utilizar. Então, uma quantidade de páginas, né? Vou pôr duas aqui, só para eu explicar a ferramenta prancheta. Outra coisa muito importante é o modo de cores. Ele pode ser RGB ou CMYK. RGB é para exibição. Quando você vai fazer a exibição no monitor, então você vai ter uma imagem que você não vai publicar, se você não vai imprimir ela, você vai só exibir, deixar ela sendo exibida em um monitor, você deixa ela no padrão RGB, tá? Aí, quando você quer fazer a impressão, ou você necessita fazer a impressão, você trabalha com o padrão de cor CMYK. Dá muita diferença, tá, pessoal? Qualquer dia a gente vai fazer duas criadas. É que imprimir aí no vídeo fica complicado. Teria que ser colorido, né? Mas se você for verificar no seu dia a dia, dá muita diferença entre um padrão e outro, tá? Vamos deixar CMYK mesmo. Vou dar criar. Bom, aí aparece. Toda a área em branco é minha área editável, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Então, ó, igual eu falei para vocês, aqui são os menus, aqui em cima, tá? Aqui na esquerda são as ferramentas, tá bom? Então, aqui estão as ferramentas e aqui estão os painéis, tá? Então, vamos lá conhecendo as nossas ferramentas, né? Então, ó, essas são as ferramentas de seleção, essas duas de cima. Então, são essas aqui, ó. Vou só desenhar um negocinho aqui, a gente ter um conhecimento melhor. Então, ó, essa primeira ferramenta é a ferramenta de seleção normal, ela seleciona o objeto inteiro. E essa segunda do lado é a ferramenta de seleção direta. Você pode clicar num ponto âncora e seleciona só o pontinho. O ponto âncora, vocês vão notar que ele tem o ponto e tem uma bolinha branca aqui, ó. Se você clicar, ele trabalha com curvatura. Outro meio de deixar o ponto curvo é você clicar aqui, ó, no converter. Converter em suave, ele vai deixar curvado também. Qual que é a diferença de um para o outro? Quando você converte, ele te dá duas opções de alça
e você pode ir mudando a configuração, tá? Outra ferramenta é do tipo, que é a do texto, e a do texto você clica aqui no T, clica onde você quer escrever, e ele vai, é só digitar. Você pode fazer de duas maneiras, né? Uma é clicando assim, e outra é você clicar na ferramenta, selecionar uma área. Aí ele só vai digitar naquela área, tá bom? Quando você digita um texto, ele habilita aqui, ó, as opções. Você pode mudar a sua fonte, ó. Você pode mudar o estilo dela, o tamanho, tá? Tudo isso aqui nas propriedades dela. Propriedades de parágrafo, bom, de alinhamento, tudo isso aqui na lateral. Uma das coisas que vocês vão ver, ou vão perceber no nosso trabalho, quando vocês começam a trabalhar bastante com o Illustrator, é que o Illustrator, pessoal, ele não é uma ferramenta voltada para edição, assim, de edição de texto. Então, ele tem muito pouca fonte, ele não tem tanta efeito assim, tá? Lá no Photoshop vocês vão ver que não tem, assim, tem muito efeito de texto. Tem uns efeitos que são bem bacanas que a gente faz dentro do texto, tá? Bom, outra coisa que nós já discutimos também foi sobre a questão de padrão de papel. Padrão é o tamanho, né? Quando você vai comprar, por exemplo, uma folha de sulfite, você está comprando um tamanho A4, tá? Ela é ali, ó, 210 por 297. Quer dizer, 21 centímetros por 29,7 centímetros, tá? Então, esse é o tamanho do sulfite comum. Bom, o pincel é uma ferramenta de desenho. Então, você vem, clica aqui nele, clica e arrasta e vai fazendo seu desenho. Qual que é o diferencial do pincel? Se você clicar aqui na ferramenta de seleção direta, você vai ver que tem diversos pontos, ó. E aí você pode ir alterando as alças aqui, ó, o âncora e as alças, né? Vendo qual que é o âncora dele. E aí você vai fazendo a sua criação, tá? Outra coisa é a questão de cores. Todo o pacote Adobe, ele trabalha muito bem com cores, tá bom? Então, como assim trabalha muito bem com cores, né? Então, se você apertar aqui ó, o F6, ele vai te mostrar a paleta de cor, tá? Você pode trabalhar com algumas maneiras. Desse jeito aqui, trabalhar com guias, pegar algumas cores online, tá? Ou então, simplesmente vir aqui na lateral, dar 2 cliques, ele vai abrir o seletor de cor, e aí você pode ir fazendo modificações. Você pode escolher o tom aqui, ó, e ir arrastando, ou, se você tiver a cor, se já souber, ela pode ser aqui, ó. Por exemplo, eu estou trabalhando com CMYK. Posso colocar lá o código de cor em CMYK, ou então o código hexadecimal, tá? Posso trabalhar com código hexadecimal, tá? E vendo a cor que eu quero usar, tá bom? Trabalhar com cor é bem complicado, tá, gente? Tem um site que eu mostrei para vocês, que é o Adobe Color. Ó, ele auxilia nós muito nisso aí. Por quê? Porque, pessoal, não é qualquer cor que você pode estar utilizando, tá? Então, não é qualquer... Por exemplo, você vai trabalhar com um site. Tem que ver qual cor trabalha melhor uma com a outra. Para você não utilizar uma cor aí que não seja tão legal. Tá bom? Então, ó, esse site aqui, por exemplo, ele te auxilia bastante quesito cor, principalmente quando você não tem assim tanto conhecimento. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu quero usar um tom de vermelho. Olha aqui. Pronto, ó, esse é um tom de vermelho, mas quase rosa, né? Tá vendo aqui, ó? Ele tem a cor RGB. Eu posso clicar aqui, ó, e mudar para o CMYK. Aí vai aparecer os códigos aqui, ó. Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, e copiar esse código hexadecimal. Vou voltar lá no meu Illustrator, ó. Dou 2 cliques aqui. Venho aqui, vou colar. Olha lá.
Ele copiou a cor que eu utilizei lá, tá? Isso vai nos auxiliar bastante quando o assunto é uso de cor. Bom, outras ferramentas que nós usamos muito são as de desenho, a do retângulo, retângulo arredondado, elipse, polígono e a estrela. Como nós as utilizamos? É simples, gente. Se você por padrão vai estar a ferramenta retângulo habilitada, tá? Então, ele vai estar essa padronização ali quando você inicia o Illustrator. Então, quando você inicia ele, vai estar essa ferramenta, tá? Se você clicar com o botão direito, você vai notar que ele vai aparecer as outras. Para inserir qualquer uma delas é muito simples. A gente clica na ferramenta que a gente quer, clica na onde você vai inserir e clica e arrasta. E vai inserir aí para vocês. Tá? Ou então, vem no espaço em branco e aí você vai só clicar no espaço em branco e aí você pode colocar, definir o tamanho que você quer. Então, você define aí o tamanho que você vai trabalhar, tá bom? Depois que você definir o tamanho, né, você pode vir aqui ó, e definir a cor que você vai utilizar. Essa é a cor de fundo, essa é a cor de a cor da linha, tá? Você pode arrastar, aumentar e diminuir, do jeito que você achar melhor, tá? A ferramenta caneta, ela é importantíssima, pessoal. Por quê? A ferramenta caneta, ela vai fazer edição por pontos. Então, você pode ou clicar aqui na ferramenta ou apertar a letra P, para ficar mais fácil. Clicou, você vai clicando no ponto e arrastando, não precisa segurar o mouse, tá? Até você fechar. É só clicar, não precisa segurar, porque se você segurar o mouse, ele vai fazer um ponto curva. Então, você pode ir clicando e só indo com o mouse sem segurar o ponto, tá bom? Criou a sua imagem, você pode vir aqui, ó, ferramenta de seleção direta e editando os pontos âncora. Aí você vai editando da maneira que você achar melhor, tá? Outro segmento que está lá nas ferramentas de desenho é o segmento de linha. Elas estão aqui, ó. Mais uma vez, se você clicar por padrão, ele vai ter a linha selecionada. E se você clicar com o botão direito, ele vai mostrar as outras opções, tá? Então, temos o arco, espiral, a grade. A metodologia de inserir é a mesma coisa. Clica e arrasta. Então, clica no lugar em branco e ele vai te dar a opção de você inserir, tá? Você pode inserir do tamanho que você achar melhor. Bom, vamos para o nosso segundo exercício. Deixa eu dar um prazo um pouquinho maior para vocês, tá? Tem um aí que eu não expliquei, tá? Esse tons de cinza é quando você vai fazer ele só vai te dar a opção de preto e branco, tá bom? Então ele vai trabalhar com tons de cinza. Vai lá, galera. Eu vou dar um prazinho maior, dá 20 minutinhos para você. Vai lá. Professor, qual é as perguntas mesmo? Professor?
Pessoal, desculpa, eu não vi que saiu as perguntas aqui, gente.
Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar? Bom, agora nós vamos fazer uma parte mais prática, mais de desenvolvimento, tá? Então, na nossa provinha também, quando nós formos fazer semana que vem, ela vai ter tanto parte teórica quanto a parte prática. Então, é lógico. Ah, e outra coisa assim, né? Eu já vou ver assim, depois eu vou mandar no dia alguns, dos que tiver me devendo exercício, eu devo mandar durante a semana, tá bom? Então, bom, o primeiro exercício nosso de hoje, que é prático, é... Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher qualquer produto que seja, tá? E criar um cartaz de propaganda sobre ele, tá bom? Vai lá, pessoal. Vamos lá, 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Lembrando, pode ser feito em qualquer software de edição de imagem, tá? Vai lá.
Vamos pro próximo, pessoal? Vai lá. Então, o próximo, vocês vão criar um convite para o que vocês quiserem, seja para uma festa, para qualquer evento que vocês acharem. Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, galera, já deu tempo, né? Bom, pessoal, então, recebi alguns aqui, né? Alguns bem legais, outros bem mais ou menos. Mas é assim, pessoal, vocês só vão conseguir ter um desempenho bacana fazendo. Então, conforme vocês vão fazendo, vocês vão melhorando o nível de vocês e fazendo coisas cada vez melhores, tá? E vocês vão vendo, o que eu sempre falei para vocês, sempre guardem os trabalhos que vocês forem fazendo, sempre. Todo trabalho que você for fazendo, você sempre vai guardando, por quê? Porque se você tem aí, você vai guardando, né? Você vai vendo tanto que você vai evoluindo. E o ideal, o que eu procuro fazer nos meus trabalhos? Eu coloco o que eu fiz e coloco a data. Então, eu coloco a data, porque aí eu consigo ter uma noção melhor, né, de como eu tenho que trabalhar, ou como eu tá sendo o meu desempenho. Principalmente como ele está sendo, tá? E aí você vai vendo quanto você vai evoluindo. E é lógico, pessoal, que não dá para ainda cobrar nada profissional de você, tá? Não dá nada, não dá para cobrar aí alguma coisa mais profissional, mas já dá para ver que vocês têm evoluído. Alguns de vocês eu tenho visto coisas muito bacanas, muito bonitas mesmo, tá? E que dá até para usar, tá bom? Ó, eu não vou destacar um ou outro, senão é complicado, mas tem bastante coisa bacana que dá para usar até em nível profissional. Tá? Por exemplo, eu vou dar uns exemplos aqui. Eu recebi um muito legal da Lorena agora, os da Rebeca são muito bons, tá? Tem mais um outro que eu vi aqui que ficou muito bom também. Só achar. Dura achar. Esse da Samara ficou legal, da Camille ficou legal. Tá? Então, dá para ver o tanto que vocês vão evoluindo. E, principalmente, uma das coisas que assim, vocês vão vendo que vocês vão evoluindo, que eu levo bastante em consideração também, é o fato da dificuldade que nós estamos tendo. Então, vocês estão tendo que trabalhar em dispositivos que, né, por exemplo, no celular, depois vocês vão notar, quando nós voltarmos à sala, lá o monitor é grande. Então, vocês vão notar, assim, você trabalhar com um monitor grande, você vai ter um nível de detalhe muito maior. Já imaginou, por exemplo, ó, você vai fazer um cartão de visita, um cartão seu pessoal. Esse cartão, quando ele é impresso, ele tem 9,5 centímetros de largura por 5,5 centímetros de altura, certo? Ali na sua mão, ele cabe na palma da mão. Você pega um monitor nosso lá de trabalho, ele é de 24 polegadas. Então, se você pegar de centímetro, ele tem 45 centímetros de largura por 30 de altura. Olha a diferença de visualização que você vai ter. Então, o nível de detalhe vai ser muito maior, tá? Então, você consegue ter ali, né? Consegue fazer coisas bem mais legais. Então, eu entendo esse lado também. Entendo o lado de não ter a ferramenta, entendo o lado, às vezes, a gente está distante, então cada um vai ter uma dificuldade maior que o outro. Às vezes, eu pego aqui mensagens de vocês, você fala, professor, eu não escutei, por exemplo, a gente acaba tendo que levar isso em consideração também. Tá bom? Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Não. Tranquilo? Bom, galera, então por hoje é só. Semana que vem a gente volta. Então, por favor, semana que vem, procurem não se atrasar para entrar na aula, porque nós vamos ter avaliação. E aí eu vou explicar primeiro, no primeiro momento, eu vou explicar como é que ela vai ser e depois como vocês vão fazer, tá bom? Tá bom, falou. Falou, gente. Tenham todos uma ótima semana. E até Vai. semana que vem. Tchau, tchau, gente. Até, tchau.